É estranho, não é? Você tenta orar, mas nada acontece. As palavras saem, mas parecem vazias, como se não chegassem a lugar nenhum, como se caíssem antes mesmo de sair da sua boca. E lá no fundo, isso te assusta, porque talvez tenha existido um tempo em que era diferente. Quando você conseguia sentir algo, paz, presença, consolo. Mas agora é só silêncio. E então você começa a se perguntar: será que eu perdi algo? Será que fiz algo errado? Deus ainda está aqui ou foi embora? Você não fala isso em voz alta, mas o pensamento está aí. E se a sua fé estiver acabando? E se você estiver falando sozinho? E quanto mais você pensa nisso, mais difícil fica até tentar. Porque qual é o sentido de orar se você não sente nada? Então, você desacelera, você hesita. Às vezes, você para. Não porque deixou de acreditar, mas porque deixou de sentir. E é aí que muitas pessoas ficam presas, porque aprenderam, sem perceber, a depender de sentimentos, a medir Deus pela emoção. Se eu sinto algo, Ele está aqui. Se eu não sinto, Ele está distante. Mas e se isso não for verdade? E se os seus sentimentos não forem a prova da presença de Deus? E se Ele estiver tão perto, agora, quanto estava nos momentos em que você sentia tudo? Porque Deus não se move de acordo com as suas emoções. Ele não se aproxima quando você sente paz e nem se afasta quando você não sente nada. Ele permanece firme, constante, inabalável, mesmo quando seu coração parece frio, mesmo quando sua mente está cansada, mesmo quando sua oração parece vazia. Ele ainda está aqui. E talvez esse momento que você está vivendo não seja a ausência de Deus. Talvez seja um tipo diferente de fé, mais silenciosa, mais profunda. Uma fé que não é construída no sentir, mas no confiar. Porque a fé verdadeira não começa quando você sente tudo. Ela começa quando você não sente nada e mesmo assim escolhe ficar, escolhe falar, escolhe acreditar, mesmo no silêncio. Então talvez isso não seja o fim da sua fé. Talvez seja o crescimento dela, mais forte do que antes. Não mais barulhenta, mas mais profunda. Então não pare de orar, só porque você não sente nada. Não se afaste, só porque parece vazio. Porque às vezes, as orações mais poderosas são aquelas que parecem nada, mas são ouvidas por completo. Então agora, não tente sentir algo. Não force emoção. Só fica aqui e fala: Deus, eu não sinto nada. E isso me assusta, porque eu lembro de como era antes, e agora está diferente, silencioso, vazio, confuso, e eu não entendo por quê. Uma parte de mim pensa que fiz algo errado, que me afastei demais, que perdi algo que não consigo recuperar. Mas eu ainda estou aqui, mesmo sem sentir, mesmo sem clareza, mesmo sem respostas. Eu ainda estou aqui. E estou escolhendo acreditar que o Senhor também está. Mesmo que eu não te sinta, eu acredito que o Senhor está ouvindo. Mesmo que eu não perceba a sua presença, eu acredito que o Senhor está perto. Porque a minha fé não pode depender do que eu sinto. Ela precisa descansar em quem o Senhor é. E o Senhor não muda. Então fica comigo, mesmo nesse silêncio. Me ensina a confiar, sem precisar sentir. Me ensina a permanecer, mesmo quando tudo está quieto. Porque eu não quero uma fé que só existe na emoção. Eu quero algo real, algo firme, algo que não desapareça quando o sentimento for embora. Então eu não vou sair. Mesmo assim, mesmo agora, eu fico. Amém. Se você ainda está aqui, ainda ouvindo, mesmo sem sentir nada,
Isso diz mais sobre a sua fé do que você imagina. Porque isso aqui, é o que a fé verdadeira parece. Não perfeita, não emocional, mas presente. E isso é suficiente.